Bom dia, estamos aqui reunidos para mais uma Escola Bíblica Dominical online e você é nosso convidado, nossa convidada para estudarmos a Palavra de Deus juntos. Nossa 26ª lição, a túnica multicolorida, a túnica da discórdia. Nós estamos falando dos filhos de Jacó, estamos chegando no capítulo 37 do livro de Gênesis, no princípio. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço, ó Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra dessa maneira tão gostosa, onde vamos texto a texto, caminhando pela Bíblia. E estamos caminhando pelo livro dos princípios, ó Pai. Ajuda-nos, abençoa-nos. Que possamos distinguir ali a teologia, os princípios, as coisas importantes que nós podemos não somente aprender na história, mas aprender para a nossa história. Abençoa, Senhor, iluminando a Tua Palavra, iluminando, Senhor, os nossos corações, iluminando aquele que traz a mensagem, aquele que explica, e aquele que ouve, e aquele que estuda. Nós queremos te pedir que Tu, que és o originador desta palavra, o inspirador da palavra de Deus, que o Senhor mesmo venha nos ensinar neste dia, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos, vamos, então, trabalhar aqui. Nós vamos conhecer, estamos lá no finalzinho da história de Jacó, se bem que não é bem no finalzinho da história, porque essa história ainda vai longe, né? E nós, na verdade, estamos aqui num momento de transição. Os filhos de Jacó já estão todos adultos. Nesse momento aqui, o filho mais novo, Benjamim, já havia nascido. Nós vimos em lições passadas que Raquel morrera e fora enterrada perto de Belém. Ela é a única das esposas dos patriarcas que não foi enterrada, talvez nós não sabemos onde foram sepultadas nem Bila nem Zilpa, mas dentre as esposas oficiais, né, Lia, Rebeca, Sara, todas elas foram sepultadas na gruta de Macpela, que Abraão havia comprado aos filhos de Et, dos heteus. Depois foi recomprada por Jacó, mas ele sepultou Raquel perto de Belém, em Efrata. Por isso, o nome de Raquel está muito ligado na Bíblia a Belém, Efrata. Sempre que alguém se refere a Belém, que é o local de nascimento do rei de Israel, e depois de Jesus Cristo, Messias, ele sempre que há uma referência, refere-se a Raquel, né? Então, quando há a matança das crianças, olha, por isso, Raquel chora aos seus filhos porque eles não mais existem e tal. Então, Raquel ficou ligada à cidade de Belém. Nessa imagem que nós temos aqui, nós temos um momento muito importante na história que vai começar agora. Nós estamos falando da história dos filhos de Jacó, e já vimos que os seus filhos, né, tem ali Rúben, Simeão, Levi, Judá, né, Naftali, Issacar, se não me engano, e tal. José é o 11º filho, mas tem uma coisa, ele é o primeiro filho da mulher que Jacó amava, era com quem ele queria casar desde o princípio. Esta túnica foi dada a José como um símbolo de que Jacó estava preparando os seus filhos para que José fosse o primogênito. Para Jacó, o primogênito não era Rúben. Para Jacó, o primogênito seria José. Depois nós vamos ver a confusão que isso dá, porque a questão da túnica não é somente porque era uma túnica bonita, não, essas cores todas aqui, elas eram muito difíceis de serem produzidas naquela época. Então, uma túnica como essa era uma túnica de um valor inestimável, era uma túnica festival, não, era uma roupa de altíssimo preço.
na época em que ela foi dada a José. E só era dada esse tipo de roupa para um filho, porque esse filho era o primogênito, ele deveria liderar os outros irmãos. E isso vai criar uma nova confusão. Aliás, vamos aprender algumas coisas aqui importantes, né? Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Nós temos aqui no princípio a túnica multicolorida, José e os seus irmãos, e vamos chegar no capítulo 37. Mas nós vamos perceber, meus irmãos, que o livro de Gênesis, ele trata de princípios. O nome dele em hebraico é justamente esse, no princípio, Bereshit, que é o nome em hebraico, que significa no princípio. Gênesis é um nome que foi dado quando foi traduzido para o grego, que significa também gerações, os começos e tudo isso, e acabou passando para nós. Os acontecimentos com os patriarcas, tudo aquilo que acontece com os patriarcas, terão profundos efeitos sobre a história de Israel como nação. À medida em que a gente vai estudando a história, a gente vai vendo como as coisas que estavam acontecendo no livro de Gênesis, nos ciclos dos patriarcas, são importantes, são retomadas, e os acontecimentos relacionados aos patriarcas estão totalmente relacionados com a história de Israel. Outra coisa é que o livro dos Princípios mostra, por exemplo, a origem de todas as nações conhecidas do povo de Israel. Deixa eu dar uma rapidinha aqui, olha só. Esse é o mapa do mundo, como ele era mais ou menos conhecido na época em que esses acontecimentos estão se sucedendo. Então, percebam, os acontecimentos relacionados ao livro de Gênesis estão relacionados aqui, olha, esses dois rios, que é o rio Tigre e Eufrates, ok? Abraão depois, por aqui foi a Torre de Babel, aqui a planície de Sinear, aqui fica, ver mais ou menos nessa região aqui, fica onde a arca pousou, ok? Aí nós temos a migração de Abraão até aqui. Aqui estão os filhos de Éber, os hebreus, ok? Todos esses nomes aqui aparecem lá no capítulo 10 do livro de Gênesis, ok? Então nós temos em amarelo os filhos de Sem, as regiões onde eles tomaram, em vermelho os filhos de Jafé, e aqui vai incluir, vai até lá Tarsis, né? Tarsis, que é a Espanha. E aqui, olha, subindo Magog e Gomer, é a região acima, aqui perto do Mar Negro, aqui para cima fica a Rússia, aqui fica, nessa região hoje, é a Turquia, e a partir daqui é a África, e os povos da África, olha, Cuxi, Patrocim, Avilá, Sebá, da onde veio a rainha de Sabá. Então, percebam que você tem 70 nações descritas aqui, e essas 70 nações, para vocês terem uma ideia de como isso é importante, estas 70 nações vão dar origem aos 70 anciãos que vão responder pelo Sinédrio, porque cada ancião corresponde a uma das nações da terra, e mais tarde, quando Jesus envia 70 missionários de 2 em 2, ele está, de certa forma, simbolizando, olha, eu vou atingir todas as nações da terra. Então, vocês podem perceber como no livro de Gênesis a gente tem coisas que vão dizer coisas para o restante da palavra de Deus. Continuando aqui, olha, Gênesis de 1 a 11, né, fala das nações que se espalharam pelo mundo. Se você pegar na parte dos patriarcas, vocês vão perceber, por exemplo, que Ló deu origem a 2 povos, aos midianitas e aos amonitas. Ismael deu origem aos ismaelitas. Esaú dá origem aos edomitas. Então, você tem, ao redor de Israel, você vai ter
vamos lá, você tem Edom, você tem Moabe, você tem Amon desse lado, depois você tem aqui embaixo Edom, Monte Seir, você vai ter todas essas nações, os ismaelitas estão o tempo todo atacando Israel, os midianitas de Midian, e assim sucessivamente. Todos estes nomes vão aparecer no livro de Gênesis, ok? E Gênesis de 12 a 50 fala das nações que influenciaram a vida da nação de Israel. A configuração interna de Israel será profundamente afetada agora pelo relacionamento dos 12 filhos de Jacó. Então, preste atenção, porque nós estamos tendo aqui vislumbres da história de Israel. Isso é tão forte, é tão poderoso, tão poderosa essa relação, que muitos estudiosos acham que o livro de Gênesis foi escrito só para explicar os relacionamentos de Israel na época dos reis. Então, alguém escreveu, inventou a história, inventou o nome desses povos todos, inventou todas essas coisas para, de certa forma, explicar quem são esses povos, que não faz sentido. Hoje em dia a gente tem descoberto, né? Nós temos os assírios, que são descendentes de Assur, nós temos os babilônios, que são os caldeus, nós temos os povos moabitas, amonitas, edomitas, que são povos que têm sua história, têm sua característica, quer dizer, não é uma coisa inventada. Isso tudo está muito interrelacionado na palavra de Deus, né? Nós temos aí, então, a Tábua das Nações e de como esses povos todos foram todos mencionados lá no livro de Gênesis. Agora, notem bem, até agora nós temos no livro de Gênesis um acúmulo, nós temos as promessas se cumprindo. Então, Deus chamou Abraão, Abraão seria o pai de muitas nações, e ele teve 2 filhos, depois ele teve outros filhos que vão formar diversas nações. Aí você tem Isaac, e ele é a semente de Abraão, a terra está sendo, de certa forma, sempre ali em constante, sempre que eles passam por ali, a promessa de Deus, olha, essa terra eu vos darei, e tal. Todas as promessas de Deus estão se cumprindo, mas, ao mesmo tempo, vários conflitos estão se acumulando. Vamos dar uma olhada aqui. Os inimigos externos de Israel. No ciclo de Abraão vão aparecer Ismael, que é o primogênito, e Isaac. Ismael é mandado embora, ele vai dar origem aos ismaelitas, que vão ser um problema depois para Israel. Os ismaelitas vão sempre lutar contra os israelitas, que são os descendentes de Isaac. No ciclo de Isaac, nós temos 2 irmãos, Esaú e Jacó. Esaú vai dar origem aos edomitas. Um dos edomitas mais famosos que nós conhecemos é o rei Herodes. Ele era Edumeu. Era o nome que os edomitas tinham. Nós temos Edom impedindo Israel de entrar na Terra Prometida. Nós temos Edom guerreando na época dos juízes. Nós temos Edom guerreando com Josué. Nós temos Moabe chamando lá o feiticeiro Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Então percebam, Balaque é o rei de Moabe. Então percebam que esses nomes não são estranhos. Moabe e Amon são filhos de Ló, que era sobrinho de Abraão. Então, olha só, Edom vai ser um problema, né? Houve um tempo, na época de Davi, em que Edom foi dominado por Israel. Mas Edom, você tem, por exemplo, um dos profetas, ele vai profetizar contra os edomitas, porque os edomitas estavam ajudando os babilônios a destruir Israel. Então você vai ter a guerra entre os edomitas e os israelitas. No ciclo de Jacó, você vai ter, olha só, no ciclo de Jacó você tem os 10 irmãos contra José. O outro irmão é o mais novo, ele não está na briga, ok? Dentre estes 10 irmãos, o que acabou liderando os 10 irmãos não foi o primogênito, depois nós vamos ver por quê. Foi Judá, do qual deu origem o rei.
Mas José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. O mais velho era Manassés, Efraim era o segundo. Quando ele foi abençoar, levar para o pai, abençoar, o pai inverteu as mãos e abençoou Efraim, o mais novo, como sendo o mais velho. Colocou a mão direita sobre Efraim e o constituiu como o líder. E a partir de então, Efraim passa a ser o chefe das 10 tribos que lutaram contra José e que, na divisão do reino, quando o rei Davi, o rei Salomão, teve um filho chamado Roboão, e Roboão não quis ouvir o Jeroboão, que veio, ele era da tribo de Efraim, houve uma divisão entre as tribos do sul, liderados por Judá, então Judá e Efraim ficavam no sul, e as tribos do norte, que eram as tribos ligadas a Efraim. Então você vai ter as duas nações que se dividiram. Então notem, tudo isso já está em Gênesis. Já aparece nesses ciclos e nessas histórias que nós estamos falando aqui. Quanto ao direito de primogenitura, olha só. Quanto aos filhos de Ruben, isso está lá em 1 Crônicas 5, de 1 a 2. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, lembra que nós vemos na aula passada, que ele se deitou com uma das concubinas do seu pai, Bila, e o pai ficou furioso por causa disso. A gente vai dar uma olhada nisso. Ruben perdeu o direito de primogenitura. Deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel. De modo que, na genealogia, não foi contado como primogênito. Quem foi contado? Efraim, porque Efraim é filho de José. Notem, quem foi que recebeu porção dobrada? O filho primogênito recebe porção dobrada. Enquanto que cada tribo é representada por si mesma dentre as tribos de Israel, José é representado por 2 tribos, Efraim e Manassés. Então, Efraim e Manassés é a porção dobrada de José. Não tem tribo de José. As tribos de José, e aliás, não é só dobrada, porque Manassés ocupou 2 territórios muito grandes, enquanto que Efraim acabou sendo o nome das 10 tribos do norte. Judá, na verdade, foi poderoso entre os seus irmãos, e dele veio o príncipe, o principal. Porém, o direito de primogenitura foi de José. Então, olha só, Abraão teve 2 filhos, o mais velho, primogênito, Ismael. Quem foi que se tornou herdeiro das promessas? Isaac. Não era o primogênito. Ok? Isaac teve 2 filhos. Quem era o primogênito? Esaú. Quem foi que recebeu quem foi que foi o herdeiro das promessas de Deus? O mais novo. Isso aqui, de certa forma, ilustra o que Jesus vai dizer mais tarde. Ele vai dizer assim: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Olha aqui, Jacó. Jacó teve 12 filhos. O primogênito de Lia foi Ruben, que era o seu primogênito, mas ele perdeu o direito de primogenitura. Quem é que era o primogênito de Raquel, a mulher amada? Era José. E aí? Quem é o herdeiro das promessas? E este é o drama. Esta é a novela que nós vamos começar a ver naquilo que a Bíblia chama de as gerações de Jacó. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Em hebraico está escrito que estas são as gerações de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos.
Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles aos seus pais. Para piorar a situação, tem essa bendita túnica de José, essa bendita túnica que ele ganhou do seu pai como prova de que seu pai tinha por ele uma afeição. Nós vamos começar a estudar a novela. A novela. Por quê? A história de José é contada como se fosse uma novela. O que é uma novela? Uma novela é normalmente uma história onde há um núcleo e várias coisas acontecem ao redor. Existe um clímax, existe um problema, esse problema se resolve até que tudo termina bem. Isso é um gênero, né? Um gênero chamado novela. Hoje nós conhecemos a telenovela, já houve a radionovela, mas novelas são os romances, né? Em inglês é novel. Novel é aquela história onde há muitas tramas e muitas coisas. A novela pode ser uma ficção, no caso aqui é a história verdadeira de José, contada nesse estilo novelesco, nesse estilo em forma de novela. Ok, vamos lá. Vamos dar uma olhada nesta novela de José. Essa história que tanta coisa nos ensina. Olha só, são estas, aqui nós estamos no capítulo 10, deixa eu pegar aqui, Gênesis 37. Né? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, e esta é a história, estas são as gerações de Jacó. Então, a história de Jacó, ela tem o seu fecho na história de José. Aliás, não só na história de José, você vai ver no capítulo 38 que há um estranho intervalo na história de José para contar a história de Judá. Então, vocês vão ver que Judá e José são fundamentais nesse ponto do livro, e são justamente as duas nações nas quais o povo de Israel se dividiu. Então, você tem o povo de Judá, no sul, e o povo de Israel, liderado por Efraim, filho de José, no norte. E aqui nós vamos ter essas duas histórias caminhando juntas e uma influenciando a outra. Vamos lá. Habitou Jacó na terra, tal. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Então, notem que já havia uma divisão entre os filhos de Jacó. Havia os filhos de Lia, que eram os mais velhos, e provavelmente eles eram responsabilizados por coisas mais difíceis. Os filhos de Bila e os filhos de Zilpa eram responsáveis pelos rebanhos, e José acompanhava por ser o mais novo. José não ajudava muito. Por ser muito adolescente, por ser muito jovem, ele tinha... E notem, como será que é viver numa família onde os irmãos vivem brigando entre si, onde há uma série de coisas acontecendo? As mães já não se davam bem, porque havia uma guerra por causa do que aconteceu, do casamento, como é que foi feito, toda aquela história que nós já vimos. Então, viver nessa família não devia ser muito fácil, não. E olha só, trazia más notícias deles, dos filhos de Zilpa e dos filhos de Bila, a seu pai. Então, você imagina se os filhos de Bila e os filhos de Zilpa gostavam de José. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Ok? Porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, que era um símbolo de status e de primogenitura. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no
e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, José estava nesta família onde ele era mimado pelo pai. A sua mãe tinha morrido quando o seu irmão mais novo nasceu. Então, ele talvez tivesse uma mágoa, ele se tornou órfão, enquanto que as mães dos outros filhos defendiam os seus filhos, ele não tinha quem o defendesse. Então, Jacó, tomou José e começou a mimá-lo, e deu-lhe a túnica talar. Teve José, para piorar, José ainda era um sonhador, né? Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Ele ainda, além de tudo, era ingênuo, porque um sonho desse você não sai contando por aí, que você vai criar problema para você. Ele deve ter apanhado muito, e aí, para poder aprender essa lição. Atávamos feixes no campo de trigo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os irmãos deviam estar tudo olhando para ele assim, um olhando para o outro, dizendo: o que esse cara vai contar para a gente? E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Olha que legal, você viu? O seu feixe, Issacar, você abaixou diante do meu. Issacar deve ter feito assim. Vou dar uma surra nesse moleque. Está pensando o quê? Que eu vou ter que me inclinar diante dele? O sentido é óbvio, né? Olha só. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? Você está brincando, José? Está achando o quê? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos sonhos e de suas palavras. Só que José não aprendeu, ele ainda foi sonhar mais. Teve ainda outro sonho, quer dizer, ele não tinha culpa do sonho, né? Nós sabemos que esses sonhos são dados por Deus, mas você há de convir que são sonhos de grandeza. São sonhos em que, se você vê um jovem sonhando: olha, eu sonhei que vocês todos me adoravam. Quem é que gosta de um sonhador desse tipo? Teve ainda, e ainda era dedo duro, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. 11? Quem é a 12ª estrela, o cara pálida? É você? É você, José? E o pai ouviu esse sonho, olha só, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos? Tua mãe aqui significa, né, as mulheres que estão cuidando de você, e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra. Em terra aqui não significa aqui na terra, não no céu, significa vamos nos inclinar até o chão, é isso que você está dizendo? Né? Porque a ideia aqui é a ideia de se inclinar com o rosto em terra. Seus irmãos lhe tinham ciúmes, né? Atos 7, 9 vai falar sobre isso. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Por que será que o pai considerava? Porque o pai também teve um sonho quando era jovem. Ele sonhou que ele viu os céus abertos. Em várias ocasiões ele teve visões de anjos. Então, Jacó deve ter pensado: Deus tem alguma coisa especial para esse menino. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Lembra o que aconteceu em Siquém? Em Siquém, eles mataram a cidade inteira, fizeram lá um acordo para o Siquém, o pai dele, Amor, circuncidarem a cidade toda para eles poderem casar por Siquém, poder casar com a Diná, que tinha sido violentada por Siquém, e eles aproveitaram que os homens da cidade estavam com febre, e no terceiro dia foram lá e mataram a cidade toda, saquearam a cidade toda. Então, era uma região
perigosa para os filhos de Jacó. Perguntou Israel a José: não apacentam os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Note, o pai estava preocupado, porque aquela era uma região perigosa. E ele comete o erro de enviar o filho mais novo, adolescente, para encontrar com os irmãos. Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Eu quero dizer, essa região também tinha animais selvagens, porque quando eles voltam com a túnica toda rasgada e cheia de sangue, mostram para Jacó, Jacó fala: um animal deve ter pego ele pelo caminho, um urso, um leão, um animal selvagem, e matou meu filho. Foi isso só que sobrou dele. Então, era uma região perigosa, primeiro por causa dos inimigos, segundo por causa dos animais. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi para Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os de dizer: vamos a Dotã. Era uma região um pouco mais longe, e longe da região de Siquém. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: esses irmãos de José eram uma maravilha, né? Gente boa, né? Diziam um ao outro, né? Como é que diz aqui? Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, num desses buracos aqui onde se acumulava a água da chuva. E diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Então, notem que era um plano de vingança mesmo. Mas Rúben, notem, Rúben estava desgraçado pelo pai. Por quê? Porque ele pegou uma das concubinas do pai e deitou-se com ela. Então o pai teve raiva, ficou furioso. A gente já viu isso no capítulo 36, logo depois da morte de Raquel. Rúben, que já devia ser adulto, fez esse desatino. O pai já tinha falado: olha, você não tem parte comigo, acabou. Então Rúben talvez tenha imaginado que se ele salvasse José, ele poderia se reabilitar com o pai. Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúbens: não derrameis sangue. Lançai-o nesta cisterna que está no deserto. Vocês querem castigar? Castigo e tal, mas não precisa matar. Joga ele no buraco aí, deixa ele sofrer um pouco, ele vai aprender a lição, né? E não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Quer dizer, note que mesmo aquilo que parece uma boa intenção, né, ele ia chegar para o pai e dizer: pai, eles estavam tentando matar o teu filho, eu salvei. Vê se considera aí, né, me perdoa pelo que eu fiz, eu estou aqui. Está vendo? Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam arômatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Nota bem, ismaelitas são descendentes de quem? São parentes desses 12. Ismael era lá tio tataravô. Ismael era filho era irmão de Isaac, do avô deles.
Então, ele era tio, avô desses, né? E já tinha se transformado num grupo de nômades, ok? Então, vinha de Gileade, seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então, disse Judá a seus irmãos. Vamos lá. O primeiro filho é Rúben. O segundo filho, Simeão. O terceiro filho, Levi. O quarto filho, Judá. Simeão e Levi já tinham aprontado e tinham matado uma cidade inteira. E o pai ficou muito louco com isso, teve que sair correndo de lá. Rúben tinha se deitado. E agora o Judá teve a infeliz ideia de honrar o seu nome, porque Judá é o mesmo nome de Judas. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Judá disse, olha aqui, né? Então disse Judá aos seus irmãos, de que nos aproveita? Aproveita, que é uma palavra interessante, porque que vantagem nós levamos matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Parece muito nobre, né? Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, olha, além de ismaelitas, também são midianitas. Os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Eles não souberam que ele tinha ido para o Egito. Eles não sabiam, ok? Nós é que sabemos dessa história. Tendo Rube voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e ficou desesperado. O que vocês fizeram? E voltando aos seus irmãos, disse, não está lá o menino. E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode, um animal, foi morto para que o sangue dele pudesse substituir José, ok? E a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas. Notem, eles não tiveram coragem de entregar. Fizeram-na levar a seus pais e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Não é do teu irmão, do meu irmão. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Notem, eles criaram uma armadilha para o pai, fizeram o pai ter uma conclusão. Notem, eles copiaram Jacó, o pai tinha feito isso com o pai dele. Agora ele estava recebendo a paga. Jacó enganou o pai. Os filhos de Jacó enganaram a Jacó. Então Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco, lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando descerei a meu filho até a sepultura, vou descer ao Sheol, onde ele está. E, de fato, o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Ok? Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos. Bom, isso é outro assunto. Nós vamos voltar aqui, né, na novela, e vamos ver que essa novela tem, primeiro, José, entre os irmãos, ele é odiado pelos irmãos, embora seja mimado pelo pai. O pai lhe deu uma túnica, que é uma túnica da discórdia. E ele tinha sonhos de grandeza e não tinha muito tato ao falar sobre esse assunto. Pois bem, o pai lhe deu uma tarefa perigosa, o pai o colocou num risco desnecessário. Foi enviado aos irmãos, entre os inimigos da família, que eram siquemitas,
e entre animais ferozes, porque quando voltaram com a túnica toda suja de sangue, a conclusão que Jacó tirou foi que ele havia sido atacado por um animal feroz. Mas, enquanto isso, houve um complô, e esse complô foi feito pelos irmãos. Olha aí, lá vem o tal sonhador, né? Houve um aprisionamento dele, ele foi despido da túnica. Enquanto isso, ele ouvia os planos de morte dos seus irmãos. Um deles tentou falar, não, peraí, não mata não, vamos esperar, vamos ver, ele tinha um outro plano. Mas, graças à intervenção de Judas, ele foi vendido como escravo, pelo mesmo preço que Jesus. Jesus foi 30 moedas. Como Jesus era um homem adulto, ele era um escravo mais, né? O preço de um escravo adulto era 30 moedas, um escravo adolescente era 20 moedas de prata. Foi o preço que foi pago por José, foi o mesmo preço que foi pago por Jesus. O mesmo nome de quem traiu José, de quem vendeu José, foi o nome de quem traiu Jesus. Ok. E aí vem a parte de prestar o relatório. Eles simularam, né, um animal, mataram um animal, um bode, e esse bode, de certa forma, pode ser considerado um bode expiatório, né? Ele que levou a culpa, vamos dizer assim, ele escondeu a culpa dos irmãos, e o seu sangue foi usado para manchar a túnica de sangue. Essa era a prova da morte, que foi mostrado ao pai, não disseram nada. O pai tirou todas as conclusões. Enquanto isso, parece que a história de José começa a ter um fim. Os seus sonhos de grandeza, dos feixes que se curvavam diante dele e das estrelas que se curvavam, foram roubados pelos ladrões de sonhos que foram seus irmãos, né? Os seus irmãos foram ladrões de sonhos. E vamos ver o que aconteceu. Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Os conflitos entre os filhos de Israel. Bom, eles eram filhos de mães diferentes, então isso já era uma fonte inesgotável de conflitos, ok? Além disso, cada mãe protegia os seus filhos, enquanto que José ficou sem proteção. Quando a mãe morreu, ele tinha quanto? 13 anos? 12 anos? Quantos anos tinha Benjamim? Benjamim talvez fosse muito menino ainda, muito criança. A gente quase não vê Benjamim na história, porque era um menino. José tinha 17 anos quando ele foi, quando essa história começa. Então, nós temos aí José na sua adolescência. Então, a mãe de José morreu a dar à luz a Benjamim. Isso me faz pensar o seguinte: será que José tinha alguma mágoa de Benjamim? Seria natural. Foi esse aí que matou a minha mãe quando ele nasceu. E ele era desprotegido de todo lado. O pai que tomava a proteção dele, o que piorava a situação, porque quando ele não estava perto, os irmãos deviam fazer troça dele, deviam criticá-lo, deviam falar mal dele, e tudo isso, né? Bom, Jacó então o mimava e queria lhe dar o direito de primogenitura, o que devia deixar os irmãos loucos da vida. Outra coisa é que os irmãos de José não eram exemplos para nada. Vamos recordar aqui, olha só. O filho mais velho, Rúben, deitou-se com a madrasta. Não era madrasta, era concubina do pai. Profanou o leito do pai. Os dois seguintes, Simeão e Levi, fizeram toda aquela trama com os siquemitas e convenceram os outros irmãos, quando eles mataram os siquemitas, convenceram os outros irmãos em entrar na cidade e pegar as mulheres, as crianças, o gado, as riquezas,
saquearam a cidade de Siquém. Os vizinhos todos se prepararam para guerrear contra os filhos de Israel. Deus, no entanto, teve misericórdia. Israel foi lá, falou com Deus, teve um encontro com o Senhor, estabeleceu um altar em Betel, e diz a Bíblia que um terror de Deus tomou conta de todos os povos daquela região, e eles não atacaram as tribos de Israel, os filhos de Israel, que poderiam ter sido destruídos ali, poderiam ter sido dizimados ali. E estes eram os irmãos de José. E é interessante, bom, vamos lá, né? Ele era odiado pelos irmãos por causa de suas atitudes infantis, por causa de ficar contando sonho fora de hora, por causa de ficar se gabando. Você imagina ele com aquela túnica, ele devia, olha a minha túnica, não sei o quê, devia ficar se mostrando. Já viram brigas de irmãos por causa de roupa? Principalmente se a roupa significa privilégio. A roupa significa, olha, meu pai prefere esse é o filhinho querido do papai. Qual é a família que não tem problema por causa disso? Fala para mim. Notem, foi vendido como escravo aos midianitas, ismaelitas, e foi vendido como escravo. E foi parar lá no Egito. A grande pergunta é a seguinte: quem ajudou José a formar seu caráter? Eu tenho uma teoria. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa que me chama a atenção quando diz aqui atrás o que aconteceu. Vamos voltar aqui no tempo, no nosso, nos capítulos anteriores aqui, quando fala aqui dos seus, aqui nós temos, notem bem, como a gente tem aqui, parece, o fim da história. Então, Jacó estava voltando para casa, quando ele chegou, Jacó e sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir as dores do parto. O parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a partir disso, não tenha medo, você vai ter o outro filho homem. Então, não fique, esse filho vai nascer. Porém, ela estava morrendo. E antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni, que significa filho da minha tristeza. Mas o pai pôs nele o nome de Benjamim, que significa meu filho terá sucesso, ou filho do sul, ou filho da minha alegria. Assim Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra com um pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje, até o dia em que esse texto foi escrito. Depois Jacó saiu dali e armou o seu acampamento do outro lado da torre de Éder. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Rúben teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12, vem aqui os filhos, vai dizendo, olha, os que teve com Leia ou Lia foram Rúben, o mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Com Raquel ele teve José e Benjamim. Note, não está sendo contado na ordem, Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naftali. E com Zilpa, escrava de Leia ou de Lia, ele teve Gade e Azer. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia, com exceção de Benjamim, que não nasceu na Mesopotâmia, nasceu na terra de Israel. A morte de Isaque. Olha, depois que os filhos todos nasceram, então, o Benjamim nasceu, olha só, Jacó foi morar com Isaque, seu pai, em Manre, a cidade que também se chama Arba, e que fica perto de Hebrom, onde Abraão e Isaque haviam morado.
Então, olha que coisa interessante. O José conheceu o avô. E você sabe que existe uma relação muito especial entre o avô e os netos, principalmente quando eles são pequenos. Estava ali aquele filho órfão, sua mãe tinha morrido, o Benjamin era criança, as outras mulheres ajudavam a tomar conta, a cuidar, mas o José é meninote. Ele deve ter ouvido do pai, do avô, as histórias. E qual era a índole de Isaac? Isaac era avesso à briga. Isaac não gostava de briga de jeito nenhum. Ele, várias vezes, ele mudou o lugar do seu acampamento para não brigar com os filisteus. Ele fez vários acordos de paz. Isaac era um homem tranquilo, tanto que esperou 40 anos para se casar. Depois esperou mais 20 anos orando para que a sua mulher tivesse um filho. Então, esta personalidade, esta índole de Isaac, provavelmente deve ter ajudado na criação de José. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaac morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos. E os seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Notem que depois aqui você vai ter os descendentes de Esaú, que aparecem também lá em Crônicas, ok? Você vai ter, note que são várias finalizações aqui antes de começar a história, né? Os descendentes de Seir. Quem é Seir? Né? Seir, olha só, as primeiras tribos que moravam na terra de Edom eram descendentes de Lotã, todos eles filhos de Seir. Por isso, aquele lugar era chamado Monte Seir, onde os edomitas foram se colocar. E os edomitas, então, deixa eu pausar aqui. Ok, nosso tempo está acabando. Então, para que nós possamos ver, olha, aí a gente tem os reis de Edom. Quem é Edom? Esaú, irmão de Jacó. Então, você vai tendo até que todas estas gerações anteriores estão terminando e vai começar aqui um novo ciclo que vai acabar com os 12 filhos de Jacó e o seu pai Israel, e mais todos aqueles que se agregaram a eles, indo morar no Egito, de onde eles saíram para a Terra Prometida. Semana que vem a gente vai ver o que aconteceu com Judá. O que houve com Judá. Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus assim nos permitir.